vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas reflexões para vocês na área de filosofia. Que bom, né? Vocês sabem que a gente está sempre aqui trazendo para vocês alguns conteúdos legais, alguns conteúdos que podem ajudar vocês, obviamente, em todos os elementos que vocês vão utilizar na vida cotidiana, nos elementos que vocês estudam, naquilo que vocês almejam, em tudo aquilo que vocês, na verdade, sonham, tá? Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante. Sempre eu faço a mesma coisa. Pegue aí todo o material, vamos evitar dispersão, vamos evitar perder a atenção, vamos criar foco, ó. Não deixa de te perder no meio da aula. Então pega a tua caneta, pega teu caderno, pega todo o material, que é a experiência que eu tenho desde 1992 gravando aula para o EMA, eu sei muito bem que a gente facilmente perde a atenção nesta modalidade. Vamos evitar isso, tá? Então eu peço aí a tua colaboração. Qual é a maior colaboração que tu pode dar comigo aí? Olha o foco, olha a atenção, te concentra, ok? Beleza? Então vamos seguir. Nós temos um conteúdo aqui excepcional, tá? Sem ele não funciona a própria filosofia. Nós sabemos que a filosofia, como um elemento deflagrador de todo o pensamento, e vamos lá, vamos começar aqui com o nosso conteúdo que é reflexão e crítica. Tudo começa com, claro, o significado da filosofia. A filosofia, ela traz para a gente uma série de reflexões e a construção de vários elementos dentro de uma proposição crítica, ok? Mas tudo começa a partir do que nós sabemos sobre o significado da filosofia. A filosofia, ela está sendo trazida para a gente sempre como o pensar, ok? E aí eu quero acrescentar a vocês um elemento, tá certo? Não é apenas o pensar, certo? Nós vamos reconstruir, nós vamos refazer, certo? Nós vamos refazer o pensar. Nós vamos transformar este pensamento num elemento constituinte da própria essência humana. E ele é o tempo inteiro reelaborado. Então, nós vamos ter mais um elemento aqui importante, que é este refazer o pensar contínuo. Então, será um elemento contínuo dentro do elemento filosófico. Tá? A reconstrução deste pensamento. Um detalhe importante, que é válido sempre dizer a vocês, que quando a gente trata de reflexão e crítica, filosofia, as pessoas dizem assim, a filosofia me ensina a pensar. Bom, nós temos realmente, tá, uma grande intimidade com este elemento que é o pensamento. Obviamente, eu não posso deixar de lado isto. Mas, entenda que nós estamos aqui, ó, na reconstrução contínua, ok? Olha, isso é importante, pega para ti. Você que é terceironista, por exemplo, você que vai fazer prova para o famoso vestibular. Cuidado com o vestibular, hein? Presta atenção. Olha, isto aparece muito. A filosofia ela é embutida, tá? Ela traz para a gente, ela acrescenta a possibilidade de você reconstruir este pensamento de forma contínua, ou seja, ad eterno. Olha que coisa legal, coisa bacana para a gente. Ela está o tempo inteiro, tá, promovendo o avanço deste processo, que é o pensar contínuo, correto? E aí, quando você pega, por exemplo, todo este aparato aqui, você observa que nós temos aqui uma visão de conjunto, ok? Perfeito? Nós precisamos ali ter o pensamento, é uma palavra para ti que é muito interessante, que eu gosto muito, mas aí tu vai anotar, que é ali a visão do todo, a visão holística, que coisa legal, tá? Esta visão de conjunto, ela vai promover aquilo que nós chamamos de todo, ok? Que é a construção daquele universo maior possível dentro de uma reflexão, dentro de uma crítica, dentro deste pensar contínuo, correto? Trazendo aí dessa visão de conjunto, eu posso citar a vocês que isso vai ser feito de forma radical, certo? Professor, eu já vi uma aula sobre isso aqui e isso. Aqui na plataforma Gonçalves Dias, vocês têm uma série de aulas que trazem também já estes elementos. Eu só estou encaixando eles de volta, ok? E, claro, focando em crítica e reflexão, que é onde nós vamos chegar. Percebe? Então, veja só. Esta condução radical aqui é porque é profundidade. Olha aqui. Então, nós vamos fazer este movimento, certo? Ó. Esse movimento de refazer o pensamento contínuo, visando o todo e de forma profunda. Ó, de forma bem profunda mesmo. Olha aqui, ó.
Eu não posso ser superficial. Uma das grandes características da filosofia é não abarcar a superficialidade. Eu não posso ficar olhando só aquilo que todos olham, e eu não posso ficar olhando só aquilo que é aparente. Eu preciso mergulhar naquelas estruturas que nós temos e que geralmente estão escondidas, veladas, escamoteadas, por exemplo. Tá? Não dá para todo mundo perceber. E aí o filósofo ele se destaca. Obviamente, a filosofia ela ganha um grande destaque quando ela consegue mostrar para os outros, principalmente, aquilo que para muitos não é percebido constantemente. Tá? Geralmente as pessoas dizem, olha só, este rapaz, esta moça, ela enxerga mais que os outros. Este é o grande barato do pensamento filosófico. É olhar para além daquilo que todo mundo vê, enxergar aquilo que todo mundo não enxerga, falar aquilo que não foi dito. Ok? E é por isto que a radicalidade ela é muito importante. E aí este pensar contínuo, este elemento do pensar, certo? Que não tem como parar e será refeito eternamente, ele precisa também de rigorosidade. Olha, eu sempre cito, em todas as literaturas nós temos estes elementos aqui para a filosofia. Rigorosidade. Ok? Olha que coisa importante. Quando eu estou falando em rigorosidade, eu estou falando em uma formatação, ok? Olha, a rigorosidade, eu estou falando aqui num elemento que vai fornecer um caminho. Então, aqui eu tenho o método. Professor, por que eu tenho isso aqui? Porque eu preciso, gente, ter muita consideração com o elemento. Eu não posso sair atirando para todo lado, fazer de qualquer jeito, eu não posso construir da maneira que eu quero. Existe uma formatação, existe um caminho a ser seguido para esta reflexão e para esta crítica, correto? Então, olha, se eu estou construindo um pensamento contínuo, reflexivo e crítico, eu preciso obedecer, eu preciso ter atenção com o método, com a profundidade deste pensamento e com a visão o máximo possível que eu alcançar com este pensamento contínuo, a construção e reconstrução dele o tempo inteiro, ok? E aí é que nós vamos chegar aos nossos elementos. Bom, isto que nós estamos citando aqui são características do pensamento filosófico, certo? Características da filosofia, características da área da filosofia enquanto conhecimento e associada, claro, trazendo, construindo mais conhecimento, nós temos aqui o elemento crítico e reflexivo, certo? Então, a crítica e a reflexão vão entrar, tá, como grandes colaboradores da formação do pensamento filosófico. Tá? Este pensar contínuo crítico e este pensar contínuo reflexivo, obedecendo, sendo guiado por estes três elementos o tempo inteiro, ok? E aí nós vamos, obviamente, perceber que a filosofia ela vai construir um conhecimento em que ela precisa necessariamente também obedecer determinadas regras e formas. As pessoas às vezes confundem, falam que filosofia é qualquer coisa, dá para falar, vamos filosofar e começa a falar um bando de coisa, tem gente que faz umas frasezinhas meio doidas, mas não é assim. Olha só, nós temos aqui a obrigatoriedade de perseguir um certo caminho, principalmente esta formatação básica, para que aquilo que eu construa tenha realmente crítica e reflexão embutida dentro dele, tá certo? Bom, vamos pegar o elemento da crítica, que o elemento da crítica é o mais delicado à primeira instância. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a crítica, certo? Geralmente as literaturas, ok? As literaturas que vão trazer um estudo sobre este elemento chamado crítica, e aqui claro que é uma crítica filosófica. Tá? A gente confunde muito isso aqui dentro de leituras. Eu vou fazer uma crítica, e aí começa a escrever algo sobre alguma coisa e pensa que é de qualquer jeito, que não tem nenhum critério, que não tem nenhuma formatação. Não é por aí. Veja só. A crítica filosófica, ela pode se apresentar de duas maneiras. Primeiro, eu posso, claro, elaborar, eu posso enumerar, ok?
Vamos ter cuidado com isso. Eu posso enumerar, certo? Tanto no pensamento, aqui, eu posso enumerar no meu pensamento, tá? Ou, claro, além do pensamento, no meu texto escrito, ok? Pontos positivos e negativos de uma determinada situação. Olha, pontos positivos e ou negativos, tá? De um tema, de uma situação, de uma discussão, de um debate, seja lá o que você quiser, tá? Então eu posso começar por aqui. Então veja só, quando eu vou elaborar um argumento crítico, eu posso começar com este elemento: ver, observar, desvelar, né, que seria uma palavra talvez mais coerente, que é o que nós vamos já trabalhar dentro da crítica, aqueles elementos em que os outros não estão percebendo, em que eu tenho constantes, em que eu tenho descrições, em que eu tenho apoio àquilo que eu considero como benéfico ou não dentro de uma determinada situação. Às vezes é difícil você enxergar pontos negativos e pontos positivos em algumas situações, mas torna-se necessário ter esta possibilidade de analisar, claro, o todo, e se eu vou analisar o todo, eu preciso dos dois elementos juntos. Então, quando eu começo a perceber isso, quando eu começo a descrever isso, quando eu começo, na verdade, a tentar mostrar para mim, para os outros isso aí, eu também estou perseguindo um conhecimento crítico, eu estou elaborando um conhecimento crítico, eu estou trabalhando a minha crítica filosófica. Tá? Geralmente as pessoas cometem um erro, associam crítica a tudo que é negativo. É o mais comum. Isso pertence, na verdade, ao senso comum. E aí vocês sabem. O senso comum ele não é bem-vindo nem na ciência, ele não é bem-vindo nem na filosofia, na verdade, não é bem-vindo em lugar nenhum. Tá? Então, nós devemos evitar, necessariamente, dentro de um elemento crítico, observar só aquilo que é ruim. Tá? As pessoas já associaram crítica a algo que não é legal. E é pelo contrário, a crítica ela é fundamental. A crítica ela nunca foi criada para ofender, para magoar ou para necessariamente deixar a pessoa em algum lugar que ela não queira estar. Tá? A crítica ela foi feita para mostrar aquilo que você não está percebendo dentro de uma determinada situação, porque a visão que nós devemos ter é a visão do todo. Uma coisa importante é que a maior parte dos livros, geralmente só os livros universitários, eles trazem isso aqui como elemento crítico. Tá? Então eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês não deturpem a palavra crítica, e é por isso que essa deturpação às vezes acontece. As pessoas acham que criticar é falar mal, ou seja, pegar só o ponto negativo. Mas veja você, nós temos de pegar os dois. Ok? Então, já mude isso na sua cognição, na sua construção de consciência ou na sua produção de conhecimento, como você bem sabe. Tá? Mas existe um segundo sentido a isto. Nós não podemos nos furtar a falar do segundo sentido, que para muitos é o mais utilizado. A crítica filosófica é desvelar. Vou usar uma palavra bonita aqui, ó. Ou seja, mostrar. Pode ser só mostrar mesmo, tá bom, não esquece isso. Desvelar o discurso ideológico. Ideológico de dominação. Certo? De dominação. Então perceba uma coisa importante. Existe em todo elemento social, de conhecimento, estético, seja lá o que você quiser, ideologias, ideias que geram dominação, que enquadram, que padronizam, que formatam. A partir do momento em que eu consigo desvelar essas amarras que são colocadas dentro desse processo de conhecimento, eu já estou, claro, exercendo uma crítica filosófica. Então, veja só, eu tenho um discurso, esse discurso me leva a uma determinada prática, quando eu começo a perceber este momento em que o guia do discurso vai me levando, em que ele não quer que eu perceba aquilo que está embutido, ou seja, naquilo que não é dito. Uma coisa muito importante dentro da crítica é que ela é que permite você perceber aquilo que não é dito no texto, na fala, ou que está embutido em algum pensamento, mas não é claramente mostrado. É por isso que nós usamos a expressão desvelar, desnudar. Você vai mostrar
um pouco mais perto à realidade do que necessariamente ela é apresentada. Ora, em muitas situações, em muitos momentos, a realidade não é bem-vinda. Então, geralmente, ela é, vou usar uma palavra, ela é camuflada. Existe um eufemismo, né? Vamos lá, ela é suavizada. As pessoas não colocam da forma como deveriam. Então, você vem lá pelas beiradas, na verdade, colhendo todas as informações, e ali você vai adentrar o âmago da questão, ou seja, você vai mergulhar profundamente dentro do sistema e ali você consegue perceber a realidade. Porque geralmente as pessoas não vão falar, você vai ter que descobrir sozinho. As grandes verdades do mundo nunca são ditas, é você que descobre sozinho ou não. Aí continua dentro do processo de dominação. Tá? Mas se você quiser, você pode muito bem exercitar a crítica filosófica e mergulhar naquilo que não é dito para que você perceba a realidade da coisa e não fique apenas com o que foi dito para você. Certo? Eu costumo dizer muito que, na maior parte das vezes, os alunos eles ficam escutando, parece aquelas troíras de parede, que elas ficam balançando a cabeça o tempo inteiro, aí ele acredita, ele não vai lá num livro perguntar, será que o professor está certo? Deixa eu ver, rapaz, não é que está mesmo? Não, eles vão só acreditando. Isso não faz parte de um movimento crítico, necessariamente. Tá? Então, nós temos dois grandes sentidos para a crítica. E como é que fica a reflexão, professor? A reflexão, professor, todo mundo diz que eu tenho de ser um cidadão reflexivo, a reflexão filosófica famosa. Bom, gente, a reflexão filosófica, ela é mais delicada, por isso que eu deixo ela geralmente por último, porque ela tem uma série de cores, nuances, matizes, é meio complicado esse negócio. Mas veja só, a reflexão filosófica, eu vou tentar simplificar aqui, porque no nosso caso é ensino médio, é ensino básico. Ensino médio, então, a gente vai ficar aí no básico mesmo. Como é o ensino médio, a gente vai fazer aquele basicão, tá? Então, a reflexão filosófica, ela vai estar aqui, ó, no movimento de certo? Pensar, certo? Olha aqui, ó. Bom, é bem mais complicado que isso, tá? Porque aí eu teria de fazer a diferenciação entre uma reflexão filosófica e uma interpretação de texto. A gente não tem tempo para fazer isso aqui. Nós vamos ficar com esse significado mais básico possível, tá? O nosso ensino médio, ele não precisa que você se aprofunde tanto. Então, nós vamos ficar com esse movimento de volta do pensamento. Voltar o pensar. Então, veja só, a reflexão não é somente uma iniciativa de você pensar sobre algo. A reflexão é repensar alguma coisa. E se vocês perceberem e notarem, eu botei a palavra ré assim, ó. Certo? Olha aqui, ó. E isso está associado à volta do pensamento. Existe até exemplos meio básicos do senso comum, quando a mamãe ou o papai diz assim, olha, vai lá para o cantinho da reflexão e avalia, é justamente isso. A reflexão é o movimento de avaliar o pensamento. É o movimento de você conseguir reavaliar, avaliar quantas vezes for preciso o pensar. Eu costumo dizer muito que as pessoas pensarem é muito fácil, agora elas repensarem é mais complicado. Isso aqui, na verdade, é um movimento daquele método dialético socrático, lá no finalzinho, que é a maêutica, não é isso? O que é a maêutica? É o pari. Isso aqui dói, as pessoas não gostam de fazer. Geralmente elas gostam muito de pensar, mas avaliar o pensamento que tiveram é mais difícil. Elas até omitem este processo. Geralmente não faz muito sucesso isso aí, não. As pessoas querem disparar, falar, pensar da forma que querem, da forma que acham e que necessariamente acreditam que estão certas. Agora, parar um pouquinho para avaliar aquilo que estão pensando, aquilo que vão falar, geralmente é mais complicado. Tá? Existe um ditado entre os índios norte-americanos que diz assim, olha, a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida nunca volta. Então, levem muito a sério a reflexão, viu? É ela que impede de você cometer muitos erros e, aliás, se arrepender por muito que fez, tá bom? Vai ficando aqui o nosso forte abraço a vocês. Nós estamos tentando sempre contribuir com os senhores. Espero que os senhores aproveitem bastante, tenham anotado aí alguma coisa. Tragam para a gente algumas dúvidas se quiserem, tá? Mas fica aqui o forte abraço. Um abraço bem afetuoso.
Fique em casa, fique conosco, mas fique estudando, professor André Luiz com vocês sempre aqui, trazendo essa palavra filosófica, ou pelo menos tentando, né? Vamos lá, gente.